Fala galera, esse é o Filmes em Resumo. Bora pro vídeo. Há alguns dias, a bióloga Sandra descobriu um tipo de cogumelo sem precedentes em uma gruta subterrânea. Ela imediatamente se inclinou para verificar, mas nesse momento chegou uma chamada de emergência e ela teve que sair para cuidar de outros assuntos primeiro. No entanto, depois que Sandra saiu, esses fungos começaram a emitir fracos vislumbres de luz. Pouco tempo depois de deixar a caverna, ela ficou presa em um congestionamento na rodovia. Ela pensou que havia ocorrido um acidente de carro à frente, mas as pessoas saíram de seus veículos, uma após a outra, e olharam para o firmamento com espanto. A curiosidade a venceu, e Sandra também saiu do carro, avistando assim o objeto colossal no céu. Embora a coisa parecesse uma água viva, qualquer um saberia que não era, de forma alguma, uma criatura da Terra. Por hábito profissional, Sandra tirou uma foto e em pouco tempo o objeto gigantesco atraiu ampla atenção da imprensa e numerosas pessoas entraram em pânico. Enquanto isso, a primeira-ministra atribuiu grande importância a isso e convocou imediatamente todos os membros do conselho para discutir como lidar com esse visitante extraterrestre. Entre eles, a facção agressiva propôs derrubar o objeto não identificado com mísseis, mas a maioria das pessoas achava que deveriam esperar para ver o que aconteceria, pois tomar uma ação precipitada sem entender a conjuntura só levaria a problemas desnecessários. O mais relevante era que não havia vítimas até agora, então talvez esse visitante espacial não quisesse fazer mal a eles. Enquanto os membros do gabinete permaneciam em um impasse sobre essa questão, de repente começou a chover forte lá fora. Uma mulher desmaiou repentinamente no chão depois de ser atingida pela chuva e não conseguia parar de tremer por todo o corpo. As pessoas próximas pegaram rapidamente seus aparelhos, filmaram a cena e postaram online. Logo, a opinião pública culpou o visitante extraterrestre como responsável, achando que a água da chuva poderia conter algum tipo de toxina desconhecida. Naturalmente, o governo não podia ignorar esse assunto. Emitiram imediatamente uma declaração dizendo que conduziriam uma investigação completa sobre o acidente. Eles coletariam amostras de água da chuva via drones, assim que a precipitação parasse, para enviá-las a uma organização de testes autorizada para exame. Mas quando os resultados dos testes saíram, todos ficaram intrigados. Em primeiro lugar, as amostras enviadas eram de fato ligeiramente diferentes de água da chuva comum, mas não foi por causa de nenhuma substância misteriosa. Em vez disso, essas amostras continham, na verdade, fragmentos de DNA de um certo organismo. Após a comparação, não era nenhum ser conhecido da Terra. Em segundo lugar, durante o processo de amostragem, o drone detectou que a temperatura da superfície do objeto colossal era constante e mostrava sinais de estar vivo. Combinado com os dois conjuntos de dados, esse objeto colossal era, na verdade, uma besta gigante viva. Os membros da reunião ficaram com medo, pois se esse tipo de fera gigante ficasse repentinamente furiosa, a cidade inteira seria completamente destruída em pouco tempo. Então, todos se voltaram para discutir como controlar essa criatura alienígena. Nesse momento, o secretário da primeira-ministra entrou, informando que a mulher que foi pega pela chuva no vídeo anterior tinha acabado de falecer. Nesse ponto, o público estava em alvoroço, insistindo que a mulher foi morta pela entidade alienígena, exigindo que o governo desse uma explicação. Ao mesmo tempo, Sandra também foi afetada pela opinião pública, preocupada que ficar na cidade a exporia a perigos desconhecidos. Então, ela se mudou para uma residência longe da área urbana com seu namorado, David. Quando Sandra estava navegando pelo álbum de fotos em seu telefone, ela acidentalmente notou os cogumelos misteriosos que havia achado anteriormente. Tanto a textura quanto o padrão eram muito semelhantes ao objeto colossal no céu. Como a bióloga experiente Sandra teve um vago pressentimento de que havia uma conexão oculta entre os dois, ela saiu imediatamente de casa, planejando tirar uma foto mais nítida para verificar sua intuição. Nesse momento, a besta no céu começou, de repente, a emitir fracos vislumbres de luz. As pessoas olharam para cima, uma após a outra, não compreendendo o que isso significava exatamente. No dia seguinte, Sandra saiu cedo de casa, tomando a iniciativa de dirigir de volta à caverna subterrânea, onde estava antes. Mas muitas entradas haviam sido bloqueadas por causa do aparecimento da besta. Ninguém tinha permissão para passar, e Sandra também foi barrada pelo pessoal de plantão. Felizmente, ela havia se preparado
com antecedência. Sandra mentiu e disse que tinha asma e que acidentalmente havia deixado seu remédio em casa, dizendo que só queria voltar para pegar seu medicamento. Enquanto falava, ela também mostrou a foto da receita médica em seu telefone. Então, o pessoal de vigília deixou Sandra passar. Em pouco tempo, ela chegou àquela caverna subterrânea, mais uma vez, mas quando entrou, ficou chocada ao ver que os cogumelos, emitindo luz vermelha, parecendo exatamente iguais à besta gigante no céu. Além disso, eles formaram uma mensagem que acabou sendo um pedido de clemência aos humanos, dizendo que eles vinham em paz. Confusa, Sandra não entendia o que a besta alienígena estava tramando, mas sabia que esses fungos não eram comuns. Então, pegou alguns e os colocou em um frasco, planejando levá-los de volta para a pesquisa minuciosa. Enquanto isso, dentro do prédio do governo, os membros do gabinete sob pressão externa tiveram que anunciar que tomariam medidas militares contra a criatura, mas antes eles tinham que coletar dados para pavimentar o caminho para o plano. Mais tarde, eles enviaram um helicóptero para se aproximar lentamente da besta alienígena. Mas assim que a aeronave se aproximou, ela emitiu uma forte corrente de ar. O piloto reagiu rapidamente, fazendo uma manobra fechada para escapar rapidamente da área coberta pelo fluxo de ar. Depois, testes confirmaram que o principal componente desse jato de ar era hidrogênio, inflamável e explosivo. Felizmente, o helicóptero escapou da área coberta rapidamente. Caso contrário, teria caído e todos a bordo teriam perecido. A primeira-ministra convocou uma reunião de emergência, novamente para revisar o plano, pois eles planejaram originalmente prosseguir lenta e cuidadosamente, mas a situação atual não permitia que fizessem isso. De acordo com os cálculos dos especialistas, se o hidrogênio caísse no chão sem controle, uma vez que fosse inflamado, a cidade inteira seria explodida para o céu. Sandra cortou cuidadosamente um cogumelo e descobriu que um líquido viscoso transparente, semelhante ao azul, fluía dele. Tendo trabalhado na área por muitos anos, Sandra nunca tinha visto um fenômeno tão exótico. Ela tentou pesquisar no banco de dados de fungos, mas não havia dados correspondentes. Para descobrir a composição desses líquidos, ela coletou uma pequena porção e partiu para o laboratório de bioquímica com o qual colaborava. Mas, quando Sandra chegou, ficou chocada ao perceber que o lugar havia sido completamente evacuado por causa do alien. Estava deserto e vazio, exceto pelo cão de guarda. Todo o laboratório foi deixado em completo silêncio, mas Sandra não desistiu. O cão de guarda veio rapidamente até ela e parecia bastante interessado naquele cogumelo misterioso e continuou farejando ao redor dele. Ao se aproximar, Sandra não tinha a chave, então teve que quebrar o vidro da janela e invadir. Ela entrou em um laboratório, usou uma pipeta para extrair um pouco do líquido da amostra. Depois pingou na porta de detecção do analisador bioquímico e pressionou o botão de iniciar, esperando silenciosamente pelo resultado. Em pouco tempo, a tela do analisador exibiu a conclusão das amostras. Sandra ficou atônita depois de vê-lo, porque mostrava que o principal componente desses líquidos era, na verdade, hidrogênio. Isso significava que, se o exército realmente tomasse medidas militares, provavelmente desencadearia uma deflagração inimaginável. Sandra voltou correndo para o carro, planejando informar os funcionários relevantes sobre esse assunto. Mas, quando ela escalou o muro e saiu, ficou chocada ao descobrir que seu carro havia sido removido. Em defesa, ela teve que pegar emprestada uma moto não muito longe e correu em direção ao centro da cidade. Em pouco tempo, ela chegou à frente do prédio do governo, mas, a essa altura, o local já havia sido isolado. Os guardas proibiram qualquer um de se aproximar, e inúmeros meios de comunicação se reuniram, esperando que algum alto funcionário tomasse a iniciativa de aceitar uma entrevista. Sandra conseguiu se espremer na multidão, e bem nesse momento, ela viu um alto funcionário do governo saindo do prédio não muito longe. Era o ministro da Defesa Civil, Elias. Sandra aproveitou a oportunidade e correu para o cordão de isolamento, gritando a plenos pulmões que o alienígena continha hidrogênio em seu corpo. Antes que ela pudesse terminar de falar, a polícia a deteve, mas felizmente suas palavras já haviam atraído a atenção de Elias. Eles nunca haviam divulgado ao mundo exterior a informação de que a criatura continha hidrogênio em seu corpo. Então, ele queria saber como ela sabia disso e questionou Sandra, onde ela havia obtido a informação. Ela revelou tudo, pegou o seu telefone, mostrando a Elias as fotos daqueles cogumelos, bem como os relatórios de teste. Sandra contou a Elias em detalhes sobre o processo de descoberta dos fungos e a mensagem formada por eles.
Elias pegou as fotos e correu para encontrar a primeira-ministra, tentando convencê-la a suspender a operação militar primeiro, pois talvez pudesse haver uma maneira melhor de resolver o impasse. Ela, no entanto, acreditava que a ordem já havia sido emitida. Se Elias e os outros não pudessem produzir evidências conclusivas, baseando-se apenas nessas especulações infundadas, revisar a ordem seria, sem dúvida, uma situação pior. Se quisessem impedi-la, tinham que apresentar resultados dentro de 1 hora. Mais tarde, a primeira-ministra deixou a Elias um número de telefone criptografado, dizendo para ligar para este número se tivesse algum resultado. Depois de sair do prédio, Elias informou a Sandra sobre o que ela havia dito. O tempo estava contado, então ela não hesitou por um momento e imediatamente levou Elias de volta à sua residência para recuperar aqueles cogumelos estranhos. Sandra acreditava que, obviamente, havia algum tipo de conexão entre eles e a besta alienígena. Talvez isso pudesse ser usado para se comunicar com ela, e a maneira mais direta era, sem dúvida, comer os cogumelos. Esse método era muito arriscado, e se o seu palpite estivesse errado, a pessoa que comesse os cogumelos provavelmente morreria na hora. Depois de ouvir isso, Elias não hesitou e tomou a iniciativa de assumir o risco. Acontece que ele havia sido diagnosticado com câncer de fígado há muito tempo e só tinha alguns meses de vida. Se ele pudesse usar os dias restantes de sua existência para trocar por uma maneira de resolver a crise humana, valeria a pena, mesmo que ele morresse. No segundo seguinte, ele pegou um pedaço do cogumelo e colocou na boca. Ele sentiu que o sofá havia ficado muito macio, engolindo lentamente, como areia movediça. Após um momento de tontura, ele se sentiu sóbrio novamente, mas o ambiente ao redor já havia mudado. Ele estava em uma casa abandonada há muito tempo, com um espelho quebrado encostado na porta da parede e uma medalha pendurada na moldura. Elias reconheceu que era sua condecoração de infância, então a pendurou no pescoço. Nesse momento, ele ouviu um som estranho vindo de trás. De alguma forma, um brinquedo havia aparecido na pilha de areia. Era um presente de aniversário que seu pai havia dado para ele quando era criança. Cuidadosamente, Elias se aproximou para ouvir o som que vinha do objeto, que continuava repetindo que tinha vindo em paz. Antes que Elias pudesse fazer mais perguntas, o ambiente ao redor começou a piscar, e no segundo seguinte ele se viu de volta à realidade. Ele não pôde deixar de suspeitar que o brinquedo que fez o som era a consciência da besta alienígena. Então comeu outro pedaço do cogumelo e reentrou na ilusão para contatá-lo. Desta vez, ele apareceu em uma rodovia. Havia também um buraco profundo ao lado dela, e a figura do brinquedo estava no fundo. Nesse momento, a voz de Sandra ressoou nos ouvidos dele, dizendo para pedir aos alienígenas que movessem o corpo da besta para outro lugar. Então, ela forneceu uma coordenada precisa. Elias tentou se comunicar com a figura de brinquedo, que concordou prontamente com a instrução. Ela expandiu-se e se transformou em um gigante. Elias ficou atordoado com essa mudança, mas no segundo seguinte ele saiu da ilusão outra vez. Ao mesmo tempo, a besta no céu também começou a se mover lentamente, indo para a coordenada fornecida. Nesse momento, eram exatamente 18 horas, o horário originalmente programado para a operação militar. Todos na sala de conferência pareciam tensos, esperando que a primeira-ministra emitisse a ordem para agir. Mas, de repente, uma mensagem apareceu no telefone dela. Era Elias. Sabendo que os dois realmente haviam feito contato com a besta alienígena, a primeira-ministra ordenou imediatamente o cancelamento da operação militar. Sob os olhos atentos de inúmeras pessoas, a besta deixou a cidade e chegou lentamente a um local cercado por montanhas. De repente, botou um ovo, emitindo uma luz misteriosa. Depois, uma mulher dirigia sozinha por aquela área isolada, quando, de repente, ouviu um baque surdo e pesado debaixo de seu carro. Assustada, ela encostou o veículo na beira da estrada. Ao olhar pelo retrovisor, ela viu um objeto semelhante a um pedaço de madeira ou um tronco atravessado na pista. Intrigada, ela saiu do carro para verificar. No entanto, quando ligou a lanterna para iluminar o asfalto, descobriu que o pedaço de madeira havia sumido inexplicavelmente. Ela deu um passo à frente cautelosamente para verificar melhor e encontrou uma fileira de pegadas estranhas marcadas na neve, dando de cara com um alienígena. Em pânico, a mulher correu de volta para o carro. Nesse momento, ela notou que a porta do passageiro havia se aberto de alguma forma e a fechou imediatamente, tremendo. Mas ao olhar para cima, avistou um monstro não muito longe. A criatura
estava segurando o saco de lanches meio vazio que ela havia deixado no banco do passageiro. Ela não esperou mais, apenas acelerou e foi embora com pressa. Pouco depois, Sandra e Elias chegaram a essa área. Eles primeiro deram uma breve olhada no misterioso ovo gigante, descobrindo que a casca era composta por uma membrana transparente, feita de uma substância desconhecida, que as mãos humanas podiam atravessar diretamente, como se fosse intangível. Em segundo lugar, notaram que correntes de ar quente continuavam subindo ao redor do ovo gigante, mas, curiosamente, isso não fazia as pessoas sentirem calor. Mais tarde, os militares isolaram completamente o ovo com um cordão de segurança. No entanto, ninguém percebeu que algumas criaturas semelhantes a estrelas do mar estavam escapando furtivamente do fundo do ovo, correndo para a floresta para descobrir os segredos escondidos dentro do objeto misterioso. O governo planejou criar um comitê oficial de pesquisa operando de forma independente do sistema governamental tradicional. A primeira-ministra pretendia deixar Elias e Sandra se juntarem ao comitê como seus informantes pessoais, concedendo identidades oficiais como membros do comitê. Graças a isso, os dois podiam entrar e sair da área do cordão de isolamento livremente. Mas como Sandra era classificada apenas como um membro regular, ela não tinha permissão para acessar a área central onde o ovo estava. Diante dessa restrição, ela tentou reunir outras pistas úteis nas áreas ao redor. Para sua surpresa, ela realmente descobriu algo. Naquela noite, Sandra colocou as amostras que havia coletado sob o microscópio para observação detalhada, descobrindo um tipo de célula biológica misteriosa. Ela observou que se reproduziam a uma taxa surpreendente no escuro, mas entravam imediatamente em um estado de animação suspensa quando expostas à luz. Sandra teve um pensamento repentino. Vários dias já haviam se passado desde o incidente inicial, e em um ambiente tão escuro quanto a floresta, à noite já deveria haver criaturas desconhecidas totalmente formadas. Então, ela voltou para aquela área e continuou procurando no escuro. Quando chegou perto de um lago, de repente, ouviu sons estranhos vindos debaixo das raízes de uma árvore. Sandra apontou sua lanterna para ver o que havia dentro e viu uma criatura estranha presa nas raízes. Depois de lutar para soltá-la, finalmente a puxou para fora. Para sua surpresa, acabou sendo uma criatura de olhos grandes e aparência quase fofa. Depois de voltar para casa, Sandra escondeu essa pequena criatura na despensa, deu o nome de Cass e a alimentou com folhas de grama fresca. Inesperadamente, em apenas 2 dias, Cass cresceu e se tornou uma criatura colossal, atingindo mais de 1 metro de altura. No entanto, ela sempre parecia apática e lenta. Sandra não tinha ideia do que havia de errado com ela. Nesse momento, as notícias começaram a surgir, uma após a outra na mídia, sobre monstros aterrorizantes sendo avistados fora da área do cordão de segurança. Por razões de segurança, o governo expandiu a área de isolamento e despachou um grande número de pessoal para a floresta, com missão de capturar essas criaturas não identificadas. Eles conseguiram capturar várias e as detiveram em uma casa abandonada, onde a polícia estacionou guardas para manter uma vigilância rigorosa. Mas os rumores sobre os monstros estavam ficando mais intensos e violentos na internet. Um grande número de internautas foi incitado e convencido de que os alienígenas haviam vindo para destruir a humanidade. Eles se reuniram do lado de fora da cabana de detenção, exigindo aos gritos que esses monstros fossem mortos imediatamente. Entre eles, a celebridade da internet Jack estava presente e até transmitiu ao vivo no local, promovendo para mais pessoas a ideia radical de que a invasão alienígena da Terra tinha um único propósito de eliminar a humanidade. Galera, e antes da gente continuar, vai deixando aí o seu like, e se você estiver gostando, se inscreve aí no canal para dar aquela força. Não se esquece, deixa o seu like, faz sua inscrição, que isso vai ajudar bastante para a gente permanecer aqui na plataforma e melhorar cada vez mais a qualidade aqui do nosso trabalho. E vamos continuar. O governo decidiu que teria que transferir secretamente essas criaturas para outro local estratégico. Depois de receber a notícia da transferência, Sandra e Elias também foram ao ponto. Eles planejaram aproveitar esta oportunidade para aprender mais sobre essa espécie alienígena, mas foram barrados bruscamente e informados de que a operação era ultra secreta. Mesmo como membros oficiais do comitê, os dois não tiveram permissão para se aproximar do comboio. Sem outra opção viável, Sandra teve que se contentar em estudar a habitação onde os alienígenas estiveram presos anteriormente. Inesperadamente, ela descobriu
que as criaturas não só podiam fazer fogo, mas também possuíam sua própria linguagem escrita, deixando marcas complexas nas paredes. Isso provava que elas detinham uma civilização própria e, a julgar pelos vestígios deixados na casa, sua comida era aquele tipo de cogumelo estranho. Mais tarde, Sandra vasculhou os arredores da cabana e encontrou os fungos crescendo em uma entrada de esgoto, o que sugeria que talvez essas criaturas especiais pudessem até se envolver em algum tipo de agricultura rudimentar. Depois de saber desses fatos, o governo ficou ainda mais em pânico com o potencial intelectual das criaturas alienígenas. Chegaram a ordenar ao pesquisador-chefe Morgan que destruísse todos aqueles filhotes alienígenas imediatamente. Cumprindo a ordem cruel, Morgan jogou todos os monstrinhos em uma grande caixa de ferro, derramou gasolina sobre ela e depois ateou fogo sem hesitar. Os gritos de dor ecoaram por todo o acampamento e nesse momento a besta gigante no céu também começou a rugir intensamente, como se sentisse a morte de sua própria prole. Mais tarde, um incêndio florestal em larga escala se espalhou sem aviso dentro da área de isolamento. Vendo que a situação estava saindo do controle absoluto, Morgan tentou apagar a gasolina em chamas na tentativa de remediar a conjuntura catastrófica, mas a essa altura o desastre já estava feito. Rumores circulavam por toda parte online, dizendo que o incêndio florestal havia sido causado propositalmente pela besta alienígena. As pessoas acreditavam piamente agora que os visitantes haviam vindo à Terra para destruir a todos nós. Essas observações se espalharam como um vírus em meio ao pânico das pessoas, e o namorado de Sandra, David, também foi pego por essa maré de opinião pública agressiva. Convencido de que os alienígenas estavam lá para aniquilar a humanidade, David se radicalizou profundamente. Um de seus alunos, Toby, também foi influenciado por ele. Os dois tornaram-se cada vez mais agressivos em sua atitude hostil em relação aos seres. Por um acaso do destino, Toby era filho de Elias, então os dois usaram suas respectivas identidades para lançar ações de vingança contra os alienígenas. Mas Sandra e Elias não tinham ideia nenhuma disso. Para entender melhor a besta gigante e tentar impedir o conflito iminente, eles decidiram comer os cogumelos novamente. Mas desta vez, depois que Elias ingeriu o fungo, o que ele viu não foi uma ilusão coerente, mas uma confusão caótica de vários blocos de cores vibrantes. Parecia exatamente com a alucinação de comer um cogumelo tóxico comum. Alguns segundos depois, ele foi forçado a sair da ilusão, passando muito mal fisicamente. Elias não entendeu por que isso aconteceu de forma tão diferente. Ao ouvir o relato dele, Sandra disse que era exatamente nisso que ela estava pensando naquele momento. Nesse instante, Elias se lembrou que mais cedo a voz de Sandra a chamara na ilusão anterior e fornecera coordenadas específicas de latitude e longitude. Então, ele perguntou como exatamente ela sabia sobre aquele lugar remoto. Sandra ficou confusa, porque embora tivesse passado frequentemente por aquela área quando estava na faculdade, antes nunca soube as coordenadas numéricas específicas de lá. Isso significava que as coordenadas não foram fornecidas por ela, mas eram um local escolhido e implantado na mente de Elias pela própria besta alienígena, usando a imagem dela como disfarce. Os dois ficaram arrepiados, pois se esse fosse realmente o caso, eles tinham que suspeitar se a criatura realmente tinha segundas intenções ocultas. Talvez tudo o que aconteceu antes, incluindo as mensagens de paz, fosse apenas um disfarce elaborado para ganhar a confiança da humanidade. Os dois relataram imediatamente esse assunto às suas suspeitas à primeira-ministra. Com base nas pistas em mãos, eles simplesmente não podiam julgar por que essa criatura havia vindo para a Terra. Talvez um único movimento descuidado desencadeasse uma crise que levaria à destruição total da humanidade. Ao pensar nisso, a primeira reação da primeira-ministra não foi descobrir o verdadeiro propósito do alien, mas sim como transferir toda a culpa para seus oponentes políticos e fazê-los arcar com todas as consequências caso algo desse errado. Depois, ela convocou imediatamente a vice-primeira-ministra e contou tudo sobre o relatório que Elias e Sandra haviam apresentado anteriormente, esperando que ela pudesse dar seu próprio julgamento. Sendo astuta e ardilosa, a vice percebeu as intenções da governante e adiou a sua resposta definitiva. Sandra interveio e disse que, além das informações que forneceu anteriormente, também havia encontrado acidentalmente uma criatura viva. Finalmente, a vice-primeira-ministra respondeu, dizendo para levar a criatura
viva para Morgan para uma pesquisa conjunta oficial. Depois de saber disso, Morgan sugeriu transferir o ser para o laboratório central, onde as instalações eram completas e muito mais seguras. Sandra concordou prontamente com a ideia, mas quando levou Morgan de volta à sua residência para pegar Cass na despensa, descobriu que ele havia desaparecido. A primeira pessoa em que Sandra pensou foi David, já que, além de poucas pessoas, só ele sabia que ela mantinha uma criatura escondida naquele local. Na verdade, David e Toby sequestraram o Cass e o levaram para a celebridade da internet, Jack, que prometeu que encontraria profissionais para estudar a criatura e garantir que daria aos dois uma resposta sobre a natureza real dos monstros. No entanto, depois que eles saíram, Jack discou imediatamente o telefone de um rico empresário, planejando vender a criatura por um preço exorbitante. Os dois lados concordaram rapidamente com o valor, mas o que Jack não sabia era que Elias e os outros já haviam relatado o sumiço do alien ao gabinete. A primeira-ministra ordenou que toda a cidade fosse bloqueada, proibindo a entrada ou saída de quaisquer veículos para impedir o contrabando da criatura. Além desse assunto, havia outra coisa que a deixava preocupada. A vice-primeira-ministra havia realmente desertado e contatado secretamente os Estados Unidos, planejando vender o ovo alienígena para eles pelas costas do governo. O embaixador americano continuava pressionando a primeira-ministra na complicada situação atual. Ela sabia que tinha que parar a vice imediatamente, mas esta já havia adivinhado que a governante tentaria impedi-la, então agiu primeiro com rapidez. A coerção do embaixador foi apenas uma cortina de fumaça para distraí-los. Na verdade, ela já havia levado os americanos diretamente ao local do ovo. Eles planejavam levar o objeto embora à força bruta, e a essa altura, a primeira-ministra teria que concordar, querendo ou não. Mas nesse momento exato, um acidente inesperado aconteceu. No momento em que o ovo foi levado do chão, as correntes de ferro presas à casca derreteram e quebraram. Ao mesmo tempo, a colossal criatura no céu pareceu sentir a comoção e ameaça a seu ovo. Então, no segundo seguinte, o ovo gigante começou a emitir uma luz brilhante e irradiou calor intenso por toda parte, forçando todos os presentes a recuar. Depois de pouco tempo, o ovo realmente derreteu o solo abaixo de si e caiu na camada de magma subterrânea, afundando nas profundezas da Terra. Enquanto a intriga política falhava, Sandra ainda estava imersa na pesquisa da relação entre os fungos e a besta alienígena. Determinada, ela tentou comer um pedaço do cogumelo novamente, para buscar respostas. Então, uma cena apareceu diante dela. Ela estava em um espaço completamente branco e havia um berço colocado no centro. Sandra caminhou lentamente para o lado do berço, pegou gentilmente o bebê deitado dentro e o segurou com seu braço. Mas o bebê em seus braços não era um ser humano, mas a criatura alienígena Cass, em forma infantil. Ela estendeu sua mãozinha, agarrou firmemente o dedo de Sandra e soltou um som baixo de sua garganta. Embora Sandra não entendesse essa língua, ainda podia sentir claramente que a criatura estava implorando por ajuda. Ela acreditava que Cass devia estar em algum tipo de perigo mortal neste ponto. Ela informou imediatamente seu parceiro, Elias, sobre esse assunto. Então, os dois se encontraram com a primeira-ministra e contaram tudo o que viram. Preocupada, a ministra tirou cuidadosamente várias obras de arte de sua filha de sua bolsa, dizendo que desde que a besta apareceu, sua filha vinha desenhando essas coisas compulsivamente. Elias e Sandra pegaram os rabiscos e descobriram que retratavam uma criatura alienígena implorando por socorro desesperado. Além disso, tanto Sandra quanto Elias também apareciam nos desenhos da menina. Embora fossem um tanto abstratos, eles ainda podiam reconhecer que eram cenas exatas de suas próprias experiências e visões. Mas a filha da primeira-ministra nunca os conhecera pessoalmente e era impossível para ela saber o que os dois haviam passado. Por um momento, todos ficaram cheios de dúvida, não entendendo o que a besta estava tentando fazer ao conectar mentes dessa forma. Elias voltou para casa e decidiu comer outro cogumelo para perguntar diretamente o que estava ocorrendo. Quando engoliu um pedaço, ao contrário de pais que sentira nas vezes anteriores, dessa vez ele estava sentindo uma dor intensa e agoniante. Sandra correu para confortá-lo, mas a consciência dele estava sumindo rapidamente. Depois de um tempo, Elias finalmente recuperou os sentidos e voltou à cabana abandonada de sua infância na ilusão. Ele estabeleceu contato mais uma vez, mas quando olhou de volta, não havia sinal da figura de brinquedo que vira antes. Em vez disso, havia uma mesa extra e vários presentes à sua frente. Ele abriu o pacote curiosamente e descobriu
que a figura de brinquedos estava lá dentro, novamente. Desta vez, o objeto não mostrou nenhum sinal de anormalidade. Era apenas um item inanimado. Justo quando Elias estava em sentido confuso, notou que havia uma figura extra, sentada do outro lado da mesa. Elias reconheceu seu pai, que faleceu há muitos anos. Embora ele soubesse que era apenas uma ilusão cerebral, ainda não conseguia deixar de expressar sua imensa saudade. No entanto, o homem continuava repetindo que eles haviam vindo em paz. Só no final da conversa, a figura do pai acrescentou mais uma frase, dizendo que vieram para ajudar a humanidade. No segundo seguinte, Elias voltou à realidade mais uma vez ofegante. Ele conseguiu acalmar suas emoções e relatou a conversa à primeira-ministra. Depois disso, ela convocou outra reunião de gabinete de emergência. Elias escreveu as palavras que seu pai disse na frente de todos os membros e os funcionários ficaram céticos. Até agora, os seres ainda não disseram que tipo de desastre haviam encontrado originalmente. Além disso, nenhum tipo de método militar podia causar dano real à besta. Algumas pessoas suspeitaram que isso era apenas um disfarce. Estavam apenas tentando embalar a humanidade em uma falsa sensação de segurança. E, uma vez que baixassem a guarda, a besta lançaria um ataque fatal. Os dois lados do gabinete estavam travados em uma disputa acalorada e a primeira-ministra também achou difícil tomar uma decisão por um tempo. Ela finalmente decidiu esperar para ver o que aconteceria primeiro e deixar os militares guardando a área. Não muito depois, Jack estava se preparando para deixar a cidade com Cass escondido em seu carro, mas viu que a polícia havia montado um posto de controle para inspeções rigorosas. Nesse momento, ele finalmente percebeu que algo estava errado. Então, imediatamente deu meia volta e dirigiu-se até um posto de gasolina próximo para se esconder. Jack contatou o comprador, planejando extorquir mais dinheiro dele sob o pretexto de que o risco era maior, mas a outra pessoa insistiu que o preço já havia sido fixado e que não faria nenhuma alteração. Ele também insistiu no pagamento na entrega e exigiu que a criatura estivesse viva. Caso contrário, não pagaria um centavo sequer. Irritado com a recusa, Jack disse que estava cancelando o negócio. Nesse caso, Cass tinha que ser descartado, pois era uma prova incriminadora. Ele arrastou para fora do carro sem hesitação, puxou sua pistola e planejou matá-lo ali mesmo. Nesse momento, o alienígena lançou um ataque em autodefesa, matando-o no local. Em pouco tempo, o vídeo de vigilância do posto viralizou. Sandra, assistindo as notícias, reconheceu que o monstro agressivo era, na verdade, Cass. O vídeo causou um alvoroço imediato na opinião pública. E inúmeros internautas exigiram que o governo eliminasse completamente esses grupos de seres. Além disso, civis também organizaram equipes de caça por conta própria. Armados com paus e armas de fogo, enfurecidos, correram para a floresta para procurar Cass, jurando vingar o falecido Jack. Eles não conseguiam diferenciar as criaturas, então estavam dispostos a matar qualquer uma sem hesitação assim que vissem uma. Depois de saber a situação, Sandra foi ao local com Elias, tentando evitar que o tumulto se espalhasse ainda mais. No final, eles chegaram tarde demais. Um conflito feroz já havia acontecido entre os humanos e os alienígenas na mata. A floresta estava em chamas e cheia de gritos intermináveis. Em meio à multidão caótica, Elias viu seu filho, Toby, participando do ataque violento. Assim que ele correu atrás dele para detê-lo, um tiro soou ao lado do seu ouvido. Elias caiu no chão imediatamente atingido. Felizmente, a bala não atingiu um ponto vital, mas ele estava gravemente ferido. Ele foi carregado urgentemente para uma ambulância e levado às pressas para o hospital mais próximo. Ao mesmo tempo, naquela floresta, um evento místico começou a acontecer. Um grande número de criaturas emergiu da mata profunda, vindo uma após a outra para o local onde o ovo gigante havia sumido no poço de magma. Elas pareciam estar realizando algum tipo de cerimônia sagrada, cantando constantemente em uma linguagem estranha e ressonante. No segundo seguinte, um feixe de luz disparou do poço para o céu. Todas as criaturas caminharam lentamente até a borda do poço e se ajoelharam no chão em reverência profunda. Elas levantaram as mãos e seu canto tornou-se mais intenso. O céu foi iluminado pela luz e Sandra também correu para ver aquela cena. Nesse exato momento, enquanto a besta gigante no céu desaparecia completamente, dissolvida na luz, as criaturas ajoelhadas no chão se levantaram uma após a outra. Então, assim como vieram, viraram-se silenciosamente e partiram, dirigindo-se para o fundo da floresta e ignorando os humanos, como se nada tivesse acontecido. Uma figura notavelmente mais baixa parou e olhou para trás. Sandra reconheceu que era Cass. Ela queria perguntar o que exatamente estava acontecendo, mas ele apenas a olhou silenciosamente por um momento. Ele disse por telepatia
uma última vez que eles haviam vindo em paz. Dito isso, virou-se e partiu mais uma vez, sumindo na mata. Depois que tudo acabou, Sandra foi ao hospital visitar Elias. Ele havia acordado a essa altura e ouviu dos médicos que seu câncer de fígado havia desaparecido inexplicavelmente. Até os médicos ficaram muito surpresos com isso. Sem encontrar explicação científica, Elias mencionou que podia ser esse o significado da frase quando conversou com seu pai. Eles queriam ajudar a humanidade, curando-os biologicamente através daquela simbiose estranha. Mas por que a criatura gigante desapareceu repentinamente? Elias ainda não tinha ideia. Nesse momento, longe dos olhos humanos, onde o ovo gigante havia sumido, incontáveis larvas emergiram do magma como uma maré negra. Então, todas desapareceram nas profundezas da terra e na floresta densa. A visita estava apenas começando, terminando assim a primeira temporada de We Come in Peace, série do ano de 2025 do gênero suspense, drama e ficção científica. Galera, e a nota dessa série lá no IMDb foi 4.6 de 10. Já sua nota no Rotten, bom, basicamente não tem nenhuma informação do porquê essa série ainda não está avaliada lá no Rotten, mas ela não está lá. Não foi avaliada nem por espectadores, nem por avaliadores. E suas informações ainda não constam na página. Porém, acredito que com a chegada da segunda temporada, que já está prevista para sair agora em 2026, ela vai fazer parte lá do catálogo do Rotten e muito provavelmente vai ser avaliada. Já a nota aqui desse canal para a série We Come in Peace é de nota 6. Uma série até interessante, bem instigante, você vai se divertir, dá pra matar um tempo legal aí, se você quer assistir uma produção mais diferentona, bem diferenciada, até porque ela é uma série sueca, né, com características ali daquela região, características mais voltadas ali ao povo norte, bem interessante. Acredito que você deve ter se divertido bastante, ou vai se divertir, se pretende assistir. Agora, me diz aí nos comentários, o que é que você achou dessa série? Achou legal? Gostou? Você recomendaria? Vai me contando aí a sua opinião. E já vai deixando também aí nos comentários qual seria o seu plano se basicamente você estivesse voltando para casa e uma criatura gigantesca, parecida com uma água-viva, estivesse entrando na atmosfera terrestre. E agora tem uns cogumelos estranhos e você não sabe o que fazer. Você fica? Você vai embora? Me conta aí qual seria o seu plano, eu quero muito saber. Galera, e se você estiver gostando aqui dos filmes e seriados que eu tô trazendo, não esquece de deixar o like. Deixa o like para ajudar aqui o canal, ajudar no engajamento, e eu espero muito que você compartilhe aí, porque isso vai ajudar bastante pra gente continuar aqui na plataforma. Não deixe de se inscrever no canal e ativar a sinetinha das notificações para receber cada nova chamada de vídeo que eu postar aqui, beleza? E eu sou o Victor, e eu te espero aqui no Filmes em Resumo, pra gente assistir juntos o próximo vídeo. Beleza, galera? Valeu, é nóis, fui!